Nós vamos passar agora, então, para o conhecimento filosófico. Professor José Miller, da UBRA. Vou falar do púlpito. O laser é no meio? Tá ótimo, então. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu quero iniciar com uma saudação especial ao presidente da ADCE, aos demais dirigentes e organizadores desse 8º Fórum ADCE para a Sustentabilidade. Quero saudar o mediador desse painel, demais participantes também. Quero agradecer imensamente pelo convite encaminhado pelo presidente da ADCE, Antônio D'Amico, e também pelo diretor de comunicação, Carlos Damo. É uma satisfação estar aqui hoje. Espero contribuir um pouco para a reflexão do ponto de vista filosófico. Quero parabenizar pela ideação desse evento, que tem contribuído muito para ampliar a discussão a respeito de uma sociedade sustentável pelo viés dos valores. Peço desculpas aí, fiz a minha apresentação originalmente em outro programa, fiz uma conversão, talvez alguma coisa saia um pouquinho do esquadro. Tá? Faço essas desculpas antecipadas. A exposição que eu farei a seguir, ela parte de uma indagação. O que podemos fazer para tornar o conhecimento filosófico mais socializado e compartilhado, trazendo crescimento e o desenvolvimento sustentável de toda a humanidade de forma mais igualitária? Eu encarei essa indagação como um convite, como uma espécie de provocação para revisitar alguns pressupostos muito básicos, talvez muito elementares para muitos que estão aqui, mas importantes da atividade filosófica e também para refletir um pouco criticamente sobre elas. Então, convido-os a seguir essa reflexão breve comigo nessa perspectiva. Eu estruturei a minha fala em 3 momentos. Num primeiro momento, para tratar de um reconhecimento da perspectiva ou da atividade filosófica. Num segundo momento, voltado ao relacionamento da atividade filosófica com a reflexão sobre a sustentabilidade do mundo, sobre o desenvolvimento sustentável nessa perspectiva. E num terceiro momento, para relacionar a atividade filosófica com os desafios contemporâneos. Então, falando agora sobre a caracterização, um reconhecimento básico sobre a atividade filosófica. A atividade filosófica, desde a emergência do pensamento filosófico na antiguidade, ela se caracterizou fortemente por uma abertura ao conhecimento para além da perspectiva da crença, das convicções e dos dogmas, para além dos costumes. Também se caracterizou pela curiosidade, pela indagação, pelo questionamento. Se caracterizou e se caracteriza. Nós poderíamos dizer, pela indagação, pela reflexão, pelo questionamento sobre o mundo, sobre a vida, sobre o homem, sobre a natureza do homem, sobre a natureza do mundo, sobre o que constitui o mundo, sobre tudo aquilo que nos cerca, sobre as criações humanas, sobre as instituições. Então, a atividade filosófica, desde o princípio, se caracterizou pela reflexão acerca das definições, de como nós nos enxergamos, de como nós nos definimos, também como seres humanos, como cidadãos. E se desdobra também em relação a como nós agimos, o que nós criamos, o que nós fazemos. A perspectiva filosófica e a atividade filosófica também se caracterizou desde o princípio por reflexões sobre as possibilidades e as potencialidades do mundo. Então, nós podemos compreender que é e deve ser inerente à prática filosófica reflexões sobre a possibilidade de esclarecimento e de preservação, mas também sobre a constituição de um mundo melhor, sobre a constituição de homens melhores, sobre a constituição de sociedades melhores
a partir do desenvolvimento do conhecimento. Ela envolve, então, reflexões sobre as possibilidades de aperfeiçoamento dos homens, do mundo, da sociedade, das criações humanas. Nós poderíamos ligar a atividade filosófica, então, com uma perspectiva de desenvolvimento conjugada com o desejo de aperfeiçoamento. Seguindo nessa trajetória de entendimento, de busca de pressupostos básicos, nós poderíamos dizer, como comumente se faz, nós poderíamos dizer inicialmente que mais importante do que dar respostas de uma perspectiva filosófica é fazer perguntas, fazer boas perguntas, cogitar, indagar, discutir, deliberar, investigar, submeter tudo a exame crítico e lógico. Mas logo nós temos que emendar e dizer que se é importante fazer perguntas, e se pode parecer importante num primeiro momento fazer boas perguntas, nós também temos que dizer, e isso tem a ver também com a forma como a atividade filosófica pode contribuir, que do ponto de vista de quem se dedica e compromete seriamente numa perspectiva, numa atividade filosófica, nós não podemos nos furtar de contribuir, de propor, de sustentar, de apresentar razões, de divergir quando for necessário, a necessidade de posicionamento. Nesse sentido, posso dizer que se parte aqui, na minha perspectiva de abordagem, de que é um erro, um desvio, o descompromisso, a mera pretensão de desconstrução, que infelizmente também, muitas vezes, se afirma de uma perspectiva pretensamente filosófica. Então, a marca seria o comprometimento, a seriedade. O exercício da atividade filosófica, ele implica, nessa perspectiva, compromisso, assunção de responsabilidades com a contribuição no sentido da construção. Mas construção do quê? Construção de ideias, construção de instituições. A atividade filosófica se vincula ao pensamento, à perspectiva de definição e redefinição, ao questionamento, mas nós não podemos nos furtar. Nós que pretendemos abordar as coisas de um ponto de vista filosófico, nós não podemos nos furtar de darmos contribuições voltadas à construção. A atividade filosófica, ela se relaciona também, desde o princípio, volto aqui, com a busca, com a perspectiva de busca ou descoberta contínua da verdade, com esclarecimento e análise crítica. Nesse sentido, nós podemos dizer, olha, voltando ao que já foi abordado, mas não funciona lá à direita, curiosidade, indagação, questionamento, reflexão, caracterizam esse esforço, né, intrínseco da atividade filosófica. Mas também nós devemos lembrar, para o lado de cá dessa barreira, dessa espécie de muralha, que serve como uma espécie de alegoria aqui, nesse momento, nós não podemos esquecer que do lado de cá, disso que pode, num primeiro momento, ser visto como um muro, como uma muralha, como uma barreira, por exemplo, do conhecimento, mas nós não podemos esquecer que nós partimos de valores, da cultura, da tradição, da ideia de preservação, da noção de aperfeiçoamento, seriedade, compromisso. Essa alegoria é interessante, muito básica, mas serve para que nós percebamos que alguém que simplesmente se depare com aquilo que enxerga como sendo um muro, pode surgir a pretensão vã de desconstrução do muro. Mas nós temos que atentar para a irresponsabilidade que pode surgir como uma consequência dessa ação. Olha, mas eu não quero destruir essa muralha, eu só quero abrir uma brechinha. Isso caracteriza a essência da atividade filosófica.
Mas imaginem abrir uma brechinha nesse muro. Então, é nesse sentido que eu quero chamar a atenção para a responsabilidade, para o compromisso também envolvido em torno dessa atividade. Seguindo agora, falando brevemente sobre a perspectiva filosófica e a sustentabilidade do mundo. A relação entre a perspectiva filosófica e a sustentabilidade do mundo, também desde a emergência da filosofia na antiguidade, se relaciona com o reconhecimento da complexidade. E aí nós poderíamos falar da complexidade de sentidos presentes no mundo, com a complexidade que se relaciona com o reconhecimento do espaço de existência e coexistência de diversos entes, de diversos seres, de diversas coisas. Também com o reconhecimento do contínuo devir, do vir a ser dos sentidos, do desenvolvimento contínuo desses sentidos. É interessante, nesse sentido, chamar a atenção para a compreensão e interpretação que os primeiros filósofos pré-socráticos, alguns desses, fizeram a respeito do universo, na medida em que essa primeira consideração, filosoficamente situada, ela compreendia a indicação de dois conjuntos. Num primeiro momento, temos um conjunto que era denominado de caos, que era a expressão de uma totalidade de entes, de seres e coisas que ainda não eram conhecidas, que ainda não eram dominadas pelos homens, ou plenamente pelos homens. Nós podemos relacionar aqui com essa visão do espaço das estrelas, e sabemos hoje, né? Podemos ver alguns entes no espaço, mas tantos entes no espaço, tantas estrelas, tantos planetas, tantas galáxias ainda não se deram a conhecer. Para além dessa totalidade que os pré-socráticos denominaram de caos, e que daí vem o sentido de desorganização que se atribui ao caos hoje, né? Mas vejam como isso já é uma simplificação. Era porque se nós não conhecemos plenamente, nós não conseguimos relacionar de todo, nós não conseguimos organizar, ordenar. Daí vem uma certa ideia de desorganização. Mas quem disse que realmente desorganização há? Para além dessa concepção, existe também, coberto ali, a concepção de totalidade contígua, complementar deles, que usava a denominação de cosmos para expressar uma totalidade de entes, seres e coisas já conhecidas ou pretensamente conhecidas pelos homens, que os homens julgam conhecer, acreditam conhecer, e por isso julgam organizadas, relacionadas, num todo, se vislumbram relações, se delineiam sentidos. O reconhecimento da complexidade em termos de dualidade nessa perspectiva, ele ainda consente que nós nos orientemos, guiados pelo desejo de conhecimento lógico e filosófico, porém pautados, e isso penso ser muito importante, pela humildade, sem arrogância, seja em relação, ou seja, com prudência, com respeito, seja em relação àquilo que julgamos conhecer, seja em relação àquilo que julgamos não conhecer, ou que de fato não conhecemos ainda. Essa atitude de respeito, de prudência, de cuidado, de humildade, parece ser necessária em relação ao desenvolvimento da perspectiva filosófica hoje. Ao mesmo tempo, nós também aprendemos a valorizar aquilo que nós já organizamos e já relacionamos. E, nesse sentido, a atividade filosófica tem uma grande contribuição também, se somando às outras perspectivas, e destaco aqui a perspectiva científica já abordada. Também, a partir dessa perspectiva filosófica, que parte do reconhecimento da complexidade, nós conseguimos reconhecer e conviver com aquilo que ainda não é de todo conhecido, que não é simplesmente conhecido e organizado, conseguimos lidar melhor com o indeterminado, com a indeterminação, com a incerteza.
ao mesmo tempo em que reconhecemos como princípio básico da atividade filosófica a importância do desenvolvimento contínuo, da organização e da ordenação de sentidos, e com base em valores que nós reconhecemos estando situados no tempo e no espaço. Sob pena de, se nós deixarmos esses valores de lado, a nossa perspectiva de mundo, de uma dimensão comum de existência e convivência, ruírem. Então, isso é perigoso. Então, de novo, chamado à responsabilidade. Também é importante perceber que o reconhecimento da complexidade, ele envolve processos de diferenciação e de individuação de diversos sentidos. Claro, à medida que nós conhecemos, daí lembrando do cosmos, nós procuramos diferenciar os entes, os seres e as coisas e procuramos definir os seus significados, os seus sentidos. E daí é importante dizer que esse reconhecimento da complexidade nos leva imediatamente à emergência fática do pluralismo no universo. E as evidências fáticas do pluralismo suscitam questões, concepções, percepções junto com elas, mas questões principalmente concernentes à identidade e à diversidade. Interessante notar que a afirmação ou caracterização de uma identidade de algo ou de alguém exige uma certa constância, exige uma certa estabilidade do ser, uma certa estabilidade do sentido, sob pena de essa noção de identidade ruir e se perder. Agora, é interessante notar que muitos seres se transformam no tempo, o próprio ser humano, né? E ainda assim a gente trata da identidade, mas o que continua? Aí a gente pensa logo na dignidade, por exemplo, em tantos atributos específicos dos seres humanos. Outras questões são suscitadas acerca dos limites da indeterminação ou da determinação. Em que ponto podemos determinar, conseguimos determinar o sentido das coisas, até que ponto nós conseguimos viver com a indeterminação e a incerteza. Também questões que implicam definições, mas também redefinições em face dos diversos e sucessivos estágios de desenvolvimento pelos quais passam os seres e as coisas. Também se colocam nessa perspectiva questões relacionadas com a exacerbação do caráter relacional dos sentidos, daí chamar, é importante enfatizar o problema do relativismo, na medida em que se percebe que nós atribuímos sentido às coisas, nós temos responsabilidade. Será que, e aí eu já destaco isso como um problema, tudo é completamente relativo, mas isso não seria contra a lógica? Também cabe à filosofia, desde o princípio, ela procurou destacar esse problema. A atividade filosófica, ela envolve o reconhecimento da contingência, mas, ao mesmo tempo, em que ela nos leva ao reconhecimento da contingência, ela também se relaciona com o horizonte da normatividade. Isto é, como nós devemos orientar nossas ações no tempo e no espaço social. É interessante notar que a perspectiva filosófica ela realmente se afirmou como uma condição diferencial a partir do momento em que ela selou um compromisso dessa atividade, da sua atividade, com a busca e com o desenvolvimento contínuo da verdade, com a preservação daquilo que era considerado valioso para as pessoas, ou aquilo que nós simplesmente designamos como valores. O compromisso também com o aperfeiçoamento do caráter, da psique, do espírito, do aperfeiçoamento da psique, do caráter, do espírito, do ânimo, que se conjuga com o aperfeiçoamento no uso do logos, da linguagem e da razão. E a conjugação entre psique e logos, entre caráter, espírito e razão, nos deve levar a ações consequentes, aquilo que os clássicos chamavam de ações virtuosas, ações responsáveis. Mas responsáveis por quê? Porque elas partem da incorporação de valores, do reconhecimento de valores importantes. Elas mobilizam, esses valores mobilizam ações
responsáveis. Podemos situar, encontrar lá uma primeira referência fundamental nessa perspectiva de abordagem em Sócrates, mas em tantos outros filósofos que, ao longo do tempo, vão destacar a ênfase numa filosofia prática. Também, a partir dessa perspectiva, é importante nós relacionarmos a atividade filosófica com o cuidado com o mundo circunstante. E isso aponta também para o caráter inconcluso e inacabado dos entes, para o caráter inconcluso e inacabado dos seres. O desenvolvimento da verdade se projeta como uma meta da perspectiva filosófica, assim como também o inconformismo diante de respostas simples e conclusões precipitadas. É nessa perspectiva, já me encaminho para a conclusão, é nessa perspectiva que temáticas da ética e do direito se transformam em centrais. No que diz respeito, e eu salto aqui um pouquinho, a uma perspectiva filosófica conectada com os desafios que se colocam, e serei muito breve, prometo, é importante que nós reconheçamos que os desafios para o desenvolvimento sustentável do mundo também se conectam com alguns desafios que a própria perspectiva filosófica deve enfrentar. Alguns preconceitos arraigados na sociedade em que vivemos, elas se mostram destinatários de uma superação. Temos que superar. Por exemplo, não podemos confundir atividade filosófica com o predomínio da ignorância, com a ausência do saber. Não podemos confundir a filosofia com o espaço em que se pode falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Não podemos confundir a atividade filosófica com o predomínio no achismo, com a simplificação. Não podemos confundir a atividade filosófica com o predomínio da opinião, mas relacioná-la ao desenvolvimento do conhecimento, e desde a antiguidade, conhecimento e opinião são conceitos diferentes e importantes. A atividade filosófica não deve ser relacionada apenas com a constituição de um espaço para a conversa e para o diálogo, ainda que ele seja necessário e importante, mas também deve se comprometer com o desenvolvimento autêntico de sentidos por meio de análises críticas, de reflexões, mas também com o desenvolvimento de conteúdos, de competências e de habilidades. Alguns desafios internos também se colocam, e aí eu quero situar apenas 3. Nós temos que enfrentar internamente o comodismo da reflexão descomprometida, da simples desconstrução, como se fosse um esporte filosófico. Infelizmente, muitos se dedicam a esse esporte. Também temos que superar o hermetismo, a abordagem fechada, rebuscada, o pretenso eruditismo que deixa de comunicar. Temos também que superar o distanciamento da realidade dos problemas concretos enfrentados pelas pessoas e pela sociedade. Ou seja, a atividade filosófica envolve o exercício de uma vocação e uma responsabilidade. Em muitos sentidos, a atividade filosófica pode, evidentemente, contribuir, não vou passar por vários que eu elenquei aqui, mas quero destacar apenas 2, um de cada lâmina. Nós precisamos que a prática filosófica não se feche nos gabinetes e também não se encerre nos livros. E isso envolve diálogo, esforço, dedicação e responsabilidade, favorecendo a criticidade e o questionamento constante. A atividade filosófica deve valorizar a pluralidade de perspectivas voltadas ao aperfeiçoamento dos homens e das sociedades. Devemos procurar revigorar a conexão entre o desenvolvimento do caráter, o desenvolvimento do logos, focando em termos ações éticas e juridicamente responsáveis como resultantes. Também devemos atuar filosoficamente para superarmos preconceitos e práticas intolerantes. Devemos atuar atentos aos riscos do relativismo, conscientizar-nos a respeito da importância da promoção da justiça, da democracia,
da centralidade dos direitos humanos e da redução das desigualdades. Para encerrar, eu dou um exemplo do que nós fazemos lá no curso de Direito da UBRA em Guaíba. Constituímos um grupo de argumentação e debate, justamente para, através da reflexão, isso envolve abstração, mas também envolve concreção, para que nós possamos aprender a nos colocarmos no lugar uns dos outros, a aprofundar reflexões através de diversas perspectivas. Essa experiência ainda é nova lá, mas já está provocando, já está ensejando belos frutos. Agradeço muito a atenção, muito obrigado. Muito obrigado, professor Josué.